Temos então aí os resultados dos jogos de ida, né, do Campeonato Paranaense na fase semifinal. A fase começou no sábado com a vitória do Atlético lá em Maringá por 2-0. E em Cascavel, ontem à tarde, nós tivemos o Cascavel batendo o Operário por 2-1. Foram os dois jogos da fase semifinal. E os jogos da volta vão acontecer no final de semana, né? Operário e Cascavel, 19h no Germano Krieger no sábado. E no domingo, às 16h, o Atlético recebe o Maringá. O jogo vai acontecer na Arena da Baixada. Bem, vamos então destacar as informações do Atlético, que abriu vantagem no jogo de ida. Segue invicto no Campeonato Paranaense, né? Disputou, só não venceu o Atletiba, né? Os outros jogos todos o Atlético conquistou vitória. Tá aí numa campanha impressionante. O rubro-negro, mais de 95% de aproveitamento, hein, Alexandre? Vai subindo a conta. Hein, Alexandre Senechal. Boa tarde, Ale. Diga lá, Ale. Boa tarde, Linhares Júnior, Jana, Dalf, TT, todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, tanto no rádio, no 107.1 aqui em Curitiba, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Tá subindo, Linhares, 95,2% de aproveitamento Atlético, por conta das 13 vitórias e um empate em 14 jogos. É realmente muita coisa. Furacão que igualou o time de 2008, campeão paranaense, 14 jogos invicto naquele estadual, e agora busca o recorde de 15 partidas de vencibilidade que vem lá de 2008, 15 anos atrás. O Atlético, que não é campeão invicto desde 2002 do Campeonato Paranaense, então faz bastante tempo. O Furacão já 26 vezes campeão estadual. Mas o jogo, Linhares, não foi tão simples assim não foi tão fácil, o que até já falou no destaque inicial dele. O Maringá foi melhor no primeiro tempo, o Maringá levou muito perigo, principalmente pelo lado direito do ataque. O Robertinho fez um grande primeiro tempo, também o Marcos Vinícius, o ala direita, né? O Robertinho ao ponta direita, um canhoto muito habilidoso, e o Marcos Vinícius, o ala pela direita do time do Maringá. Maringá é bom time, não à toa está na terceira fase da Copa do Brasil, não à toa chegou às semifinais do Campeonato Paranaense, é a mesma base do ano passado, com a adição do Morelli, que foi talvez o melhor jogador do primeiro tempo, um jogador que jogou de primeiro volante, ele que veio do Cianorte, fez o Paranaense pelo Cianorte ano passado, e sem o João Denoni machucado, foi escalado como primeiro volante e controlou o meio-campo no primeiro tempo. O Fernandinho errou muitos passes, o Atlético não conseguiu ter muito controle na primeira etapa, e o Morelli fez uma grande exibição. A impressão era que o Maringá poderia fazer 1-0 a qualquer momento, porque o Maringá tinha mais volume de jogo, o Maringá criava as principais oportunidades, mas a impressão no segundo tempo é que o time do interior do estado também cansou um pouquinho. Vale lembrar que no meio da semana, na terça-feira, teve jogo pela Copa do Brasil e venceu o Marcílio Dias para poder chegar à terceira fase. Então a impressão é que faltou um pouco de perna, e o elenco do Maringá, o elenco em si, é muito jovem. O Jorge Castilho só foi fazer as três últimas alterações já nos acréscimos, né? Não mexeu muito, porque se tem um grande time ainda falta um pouco de elenco, o que não falta para o Atlético. As mudanças do Paulo Turra surtiram muito efeito. Dessa vez Terans com o Vitor Bueno não funcionaram muito. O Canóbio passou a jogar mais centralizado durante alguns momentos do jogo, deixando o Terans aberto e o Vitor Bueno também, e não funcionou no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Tomás Coelho entrou muito bem, e quem entrou muito bem e decidiu foi o Vitor Roque. O garoto de 18 anos, convocado para a Seleção Brasileira, já embarcou em destino ao Marrocos para o amistoso da Seleção Brasileira no próximo sábado. Ele fez a jogada do primeiro gol, uma jogadaça, ganhou um duelo contra o Marcos Vinícius, cruzou para o Canóbio, que se enrolou com a bola. O Canóbio realmente não fez um grande jogo, e aí ela sobrou limpinha para o Eric abrir o placar. Depois ele sofreu um pênalti numa jogada que mostra todo o poderio físico que todo mundo fala do Vitor Roque. O Vitor Roque saiu pelo menos uns 3 metros atrás do zagueiro. O Davidson dava a impressão que ia chegar tranquilo na bola, e ele, na velocidade, no arranque, ganhou da defesa, ganhou do Davidson, deu tapa, e foi um pênalti que, não precisava nem de VAR, viu? O Robson Babinski acabou utilizando o VAR pela primeira vez na história do Campeonato Paranaense e marcou a penalidade depois de consultar ali as câmeras, mas não precisava. Foi claríssimo o pênalti, deu para ver lá de baixo, deu para ver lá de cima. O Coelho fez uma boa partida, mas perdeu o pênalti, então fica uma nota aí do Coelho ter batido o pênalti. Já vou contar um bastidor sobre por que o Coelho bateu o pênalti. E depois o Vitor Roque resolveu de novo, ganhando na força mais uma vez, ajeitando para o Alex Santana fazer o segundo gol. 2-0, fecha a conta e passa a régua, Linhares Júnior. O Atlético está com 1,5 pé, quase 2 pés na final do Campeonato Paranaense. Um time que está invicto no ano, precisa perder por 3 gols de diferença para não passar na final.
uma vitória de 2 gols do Dogão lá na Arena da Baixada leva a disputa para pênaltis, portanto o Furacão pode até perder por 1 gol diante da sua torcida para chegar à decisão do Paranaense depois de 3 temporadas. Atlético sobrando no estadual, Linhares Júnior. O Atlético construiu uma vantagem que lhe dá muita tranquilidade. Eu diria que o Atlético já está na final do Campeonato Paranaense. Não sei a opinião de vocês, mas concordo. Acho possível o Maringá mudar a história dessa semifinal. Até o Jorge Castilho falou sobre isso após a partida. Ele falou que não iriam desistir, obviamente, mas que sabia que era muito difícil conseguir reverter um resultado de 2 gols na Arena da Baixada contra o Atlético, que é o melhor time do Campeonato Paranaense de longe. O Maringá é um bom time, o Maringá é guerreiro, mas deu o azar de pegar o Atlético logo na semifinal. A chance de fazer a final seria grande. Eu acho que o Maringá poderia muito bem ganhar tanto do Cascavel quanto do Operário. Sim. Só que, num geral, é difícil você contar com isso para você chegar numa final jogando contra o Atlético ou o Coritiba. Nesse caso, o Coritiba ficou pelo caminho, né? Exato. Então, ano passado, por exemplo, o Maringá chegou na final para pegar um grande, que foi o Coritiba, porque teve o Atlético na semi. Exato. Então, isso facilita um pouco, né? Querendo ou não, por mais que às vezes o campeonato não seja tão importante para os times que jogam a Série A, esse ano o Atlético entrou para ganhar. E deixou bem claro isso, desde o começo do ano. Tá jogando. Vamos entrar para ganhar o Campeonato Paranaense. Tá jogando com muita determinação o campeonato. E até no discurso, né? Tanto do treinador quanto dos jogadores. Acho que o Thiago Heleno falou no final do jogo também em relação a não tem um 11, não sei o quê. Esse discurso, né? Essa filosofia de que o time tá junto e que não existe nenhum problema interno em relação à disputa por vaga. Quem ganha oportunidade vai lá e aproveita e dá o seu melhor. Parece que tá todos estão muito bem acertados, alinhados em relação a isso, né? A aproveitar as oportunidades. Tanto é que o Thiago Heleno voltou, o Pedrinho também, né? Acho que até por uma questão do Maringá aproveitar essa questão da bola aérea do Atlético. O Pablo, né? O técnico Paulo Turra justificou a escolha por ele, justamente para se posicionar nessa bola aérea defensiva, que o Pablo poderia ser muito útil nesse sentido no primeiro tempo. Depois, claro, entrou o Vitor Roque, mas ele entrou ali para decidir o jogo, né? Com outro vigor, aproveitando justamente o fato do Maringá já estar cansado na partida, e até o próprio Pedrinho, que, né, às vezes é questionado e voltou a ter oportunidade no Atlético depois de cumprir a suspensão, foi bombardeado ali pelo lado esquerdo, e mesmo assim ele conseguiu resistir, conseguiu de certa forma segurar, né, o ímpeto do Maringá ali, que buscou e teve as suas oportunidades. O Maringá conseguiu equilibrar as ações ofensivas do jogo no primeiro tempo e levou perigo para a meta do Atlético, mas o Atlético, como vocês falaram, né, o próprio Alê destacou já na entrada dele, em relação ao elenco, ele é muito forte. Então o Paulo Turra olha para o banco de reservas e ele tem exatamente aquele coringa para colocar ali e resolver a parada. Não é aquele time que sofre, né, que vai ter que buscar um resultado. O Atlético mais uma vez conseguiu um resultado que traz uma tranquilidade.